Então, doutora Érica, seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigada pelo convite, um prazer imenso estar aqui. E como eu sempre falo, um desafio falar depois de Carlos, né? Mas vou aqui me esforçar para isso. Prazer imenso poder estar aqui com vocês. Estou aguardando aqui que ele está projetando a minha apresentação. Como o Carlos falou, meu nome é Érica e eu coloquei aqui rapidamente a minha apresentação para vocês, o meu currículo, até para validar para vocês e para compartilhar com vocês como que foi que eu cheguei nessa metodologia de tirar o empresário da operação e colocá-lo na estratégia do negócio. Eu fiz doutorado na área de administração de negócios pela Unimed, sou formada pela Unimed. E o que eu fui estudar no doutorado? O que se passava na mentalidade de um profissional de altíssimo desempenho? Seja ele um empresário, seja ele um colaborador. E a partir dali, eu comecei os meus estudos para entender a parte neurológica de um sujeito. Ninguém se comporta do jeito que se comporta porque ele quer, mas existe um histórico por trás de tudo aquilo. Então, eu fui fazer esse doutorado, apresentei fora da Europa, foi validada a minha pesquisa e, por minha surpresa, eu encontrei na literatura uma lacuna que ninguém tinha estudado ainda e essa tese foi dada como inédita e recebi o convite para fazer 6 pós-doc fora daqui. Mas qual que foi o meu grande diferencial dentro da pesquisa? É que eu sou da área. Eu trabalho desde 9 anos de idade. A vida inteira eu trabalhei dentro das empresas. Então, o que eu levei para a pesquisa não foi só a parte acadêmica, mas eu levei para dentro da academia a minha experiência de dia a dia dentro das organizações e acompanhando a dificuldade desses profissionais, desses empresários no negócio. Fiz mestrado, fiz diversas pós-graduações, enfim, a vida inteira trabalhei dentro das organizações. Em fevereiro do ano passado, eu lancei esse livro, chamado Os 8 Pilares da Liderança de Cristo, onde eu trago aqui uma curiosidade de quais foram os métodos que Jesus utilizou para contratar os apóstolos. E também, para minha surpresa, na primeira semana de venda que foi pela editora Agente, ele bateu como best-seller e está entre os 10 mais vendidos na categoria de negócio. Então aqui tem exatamente uma metodologia que ensina você quais são os passos que você tem que fazer realmente para reter esse colaborador dentro da empresa, que a gente vê hoje que é uma das maiores dores que os empresários enfrentam. Como o Carlos falou, eu gosto muito dessa foto e como ele também disse, né, ele conta a história dele do dia que a Pearson bateu lá na porta da casa dele, oferecendo lá o checão para ele e ele levou 5 minutos para poder decidir, fez reunião todo mundo, em 5 minutos ele decidiu. A minha história foi muito parecida com a dele. Eis que um dia encontro o Carlos numa palestra que eu fui ministrar e fui convidada para ministrar numa igreja que teve, e aí recebi um convite da pessoa, o organizador do evento, falou: olha, Érica, vai ter um evento aqui e quem vai participar é o Carlos Wizard, e ele costuma fazer algumas lives, né, com as pessoas que vão participar do evento. E ele gostaria de fazer uma live com você, se poderia. Eu falei, ok. E foi o primeiro contato que eu tive, na verdade, assim, de conversar com o Carlos. Foi naquela live, né, Carlos? Nós nos falamos pela primeira vez. Depois daquela live, fizemos algumas reuniões e o Carlos me fez essa proposta, se eu gostaria de ser sócia dele. Confesso para vocês que no primeiro momento, assim, meu Deus, né? O que será que ele quer ser meu sócio? E aí eu também fiz a mesma coisa, fui consultar os conselheiros, os diretores, reuni todo mundo. Ele levou 5 minutos para falar para mim, eu levei 1 minuto para falar para ele, né, Carlos? Enfim, e aí nasceu aí uma grande parceria, mas eu gosto muito de dizer que Deus não junta pessoas, une propósitos, e a impressão que eu tenho é que eu conheço Carlos há anos, há muitos anos. E aí nasce então Érica Belon e Carlos Wizard, a nossa consultoria e a nossa franquia. Eu estou do lado do Carlos, ali em Campinas, aqui é o nosso escritório, enfim. Mas de fato, o que nós fazemos, né? O que eu faço, na verdade? Qual que é a proposta do nosso trabalho? É tirar o dono da operação e colocá-lo na estratégia.
E como que a gente faz isso? Estruturando todos os processos dentro da empresa, principalmente ensinando ele a construir um time de autogerenciamento, ou seja, onde de fato esse dono não precise descer o tempo todo na operação, mas que ele fique na estratégia do negócio. E como que a gente faz isso? Com um ecossistema gigante hoje que a gente tem dentro da empresa, com consultorias, mentorias e diversos produtos que nós oferecemos para esse empresário. Hoje o nosso conteúdo já chegou nos 5 continentes e a gente está muito feliz com isso. Mas eu venho aqui para falar com vocês sobre um tema que é pouco comum no mercado de se falar, que é falar de neurociência, mas trazendo dentro da neurociência a gestão do negócio. Não vou falar aqui de neurolinguística, não vou trazer para vocês aqui uma conversa um pouco mais motivacional, não é essa a minha proposta. Quando eu recebi o convite para vir aqui, eu falei, eu preciso entregar para eles um conteúdo onde de fato eles possam aplicar isso no dia a dia deles dentro da empresa. Então hoje a neurociência, ela vem como um pano de fundo para ajudar o gestor a direcionar os seus negócios sem precisar necessariamente somente ir por acertos e erros como a gente é acostumado a ver por aí. Eu costumo dizer que o time que faz você faturar 500 mil não te faz faturar 1 milhão. Se tivesse que faturar, você já estaria faturando. Então esse é um momento muito crucial que o dono da empresa precisa ter, é uma tomada de decisão difícil, porque o dono precisa fazer uma escolha. Ou ele troca o time, ou ele desenvolve o time. A grande maioria dos empresários procuram desenvolver esse time. Mas onde está a dificuldade que eu vejo enquanto profissional que estou dentro das empresas? Eles não sabem o que desenvolver desse time. Porque o fato de você não ter uma pessoa performando não significa que você vai colocá-la numa faculdade ou pagar para ela um curso de produtividade ou qualquer outro curso que seja, se você de fato não tiver realmente entendimento da habilidade que aquele sujeito não tem. Hoje o mercado que mais fatura é o mercado da educação corporativa. Vende-se cursos de uma maneira absurda na internet. Hoje a gente já tem estatística da quantidade de pessoas que compram os cursos e nem abrem esses cursos, nem concluem esses cursos. As universidades corporativas hoje entraram dentro das empresas com praticamente um formato online, mas pouco se usa disso. E eu falo mais para vocês, a questão não é comprar o curso, é saber de fato o que é que você realmente precisa aprender, o que aquele colaborador precisa aprender para colocar realmente a tua empresa no próximo nível. E a neurociência nos oferece diversas ferramentas para nos ajudar nessa tomada de decisão. Para isso, a gente precisa entender minimamente o cérebro. Eu queria rapidamente aqui passar 3 conceitos para vocês. Existe uma diferença entre cérebro, inteligência e mente. E quando você não entende isso, há grande chance de você tomar decisões equivocadas na sua empresa. Vamos falar sobre o cérebro. Cérebro é toda a estrutura, pessoal. Cérebro é onde nós vamos encontrar o centro de controle e o centro de processamento, é o órgão. Se eu abrir a sua cabeça agora, aquilo ali é o cérebro. Aí eu tenho as inteligências. Hoje, Robert Gardner, um grande neurocientista da Universidade de Harvard, ele defende e revoluciona o conceito de inteligência. Ele diz que funcionário inteligente é aquele que é capaz de resolver problemas complexos. Você sabe hoje, né? Muito comum eu até te fazer essa pergunta, mas você sabe quem é a pessoa dentro da tua empresa que se você passar uma demanda, ela vai resolver, e quem é a pessoa dentro da tua empresa que você vai passar aquela demanda e ele não vai resolver. E é importante você entender que a tua empresa roda na velocidade do mais lento. A pessoa mais lenta que tem dentro daquele departamento, a tua empresa está rodando daquela maneira. E muitas vezes nós, enquanto gestores, enquanto empresários, não estamos preparados, como o Carlos falou, até para demitir. E fazemos da nossa empresa uma clínica de recuperação. Porque você fica tentando recuperar aquele colaborador, recuperar e investe nele e paga treinamento sem fim. Então, se você também está no gerenciamento do negócio, não tiver noção de por quanto tempo você tem que investir naquele colaborador, você também está deixando muito dinheiro na mesa. E a neurociência vem falar para nós o seguinte: olha, todo mundo
que não seja um neurodivergente, que tenha suas capacidades cognitivas em dia, nasce e se controla com essas 9 inteligências. Só que aí o Gardner entra e diz assim: você que é empresário, para que você tenha um time de performance, você precisa construir 5 mentes desse colaborador. Então você que investe em treinamento, já está aqui a dica número 1 para você. Se o treinamento que você for comprar, o palestrante, o treinador, não te entregar a formação daquelas 5 mentes, você está deixando muito dinheiro na mesa, de acordo com o Robert Gardner. Tanto que ele diz assim: essas são as 5 mentes que vai fazer com que você se mantenha no mercado até 2025. Se vocês pegarem o Fórum Econômico Mundial, onde tem aquele encontro, onde você vai encontrar ali muitos profissionais, né, que discutem a economia mundial, eles vão relatar quais são as 10 habilidades que o colaborador precisa ter para que a tua empresa se mantenha competitiva no mercado. Quando você lê o que o fórum diz e você observa aqui o que o Gardner fala, ele fala dessas mentes. Bom, o que são mentes, pessoal? Mente é habilidade. Quanto tempo leva para você construir uma habilidade? 10.000 horas. Isso significa que você tem que investir naquele comportamento por 3 anos. Por isso que Jesus treina os apóstolos 3 anos, durante todo o seu ministério. Aí você, enquanto empresário, acredita que vai mandar o teu colaborador numa imersão de um final de semana e ele vai voltar para a tua empresa sendo líder. Ele não vai. Porque se você não tiver a medida dessa falta de habilidade na liderança, por exemplo, aquilo não vai ser suficiente para ele. E aí o Gardner veio explicar para nós o que são essas 5 mentes. Mente disciplinada, capacidade que o profissional tem de usar a informação certa no lugar certo. Eu acredito que vocês já viram, ou até tem na empresa de vocês, profissionais que reclamam do salário para a mulher que faz o café. Então, todas aquelas pessoas que reclamam sobre um determinado assunto para alguém que não tem a capacidade de resolver, você está falando com uma pessoa que não tem aquela mente disciplinada. A segunda mente é a mente sintetizadora. Pessoas práticas, objetivas, falar o que precisa ser dito. Tem gente que dá a volta nos anéis de Saturno e não consegue dar um feedback para um colaborador. Tem dificuldade de dizer para ele: meu amigo, essa é a descrição de cargos que você tem. E você cumprir tudo isso aqui não pode ter um efeito uau. Você recebe para isso. Então hoje, os critérios nossos estão tão baixos que se o funcionário chegar no horário de trabalho e ele fazer minimamente a entrega de 60% do que está na descrição, hoje a gente já está querendo promover o sujeito, porque a nossa regra está baixa. Aí o Gardner vem e fala assim: olha, se você não tiver uma mente criadora, o que é uma mente criadora? É a capacidade que alguém tem de resolver problemas sobre outros pontos de vista. E a mente respeitosa, lidar com a diversidade. Eu não preciso gostar de você, mas eu tenho a obrigação de trabalhar com você, de respeitar você. E por fim ele fala da mente ética, que é estender os meus valores de casa na empresa e da empresa em casa. Então cai por terra a história de dizer assim: quando eu vou contratar alguém, não importa o que ele faz lá fora, importa o que ele faz aqui dentro. Você está totalmente equivocado, porque o que ele faz aqui dentro é o reflexo de quem ele se formou lá fora. Então o Gardner vem e diz isso aqui: olha, se os seus colaboradores não tiverem isso, esquece, porque a tua empresa não vai sobreviver por muito tempo. Só que onde que a gente vira o jogo, pessoal? Não é necessariamente no cérebro, na inteligência, mas é na construção da mente. Todos nós aqui temos essas 3 mentes. Eu acredito que vocês já ouviram falar. Quem daqui já ouviu falar em perfil comportamental? Só para ter uma ideia. Quem aqui já fez o perfil do DISC e tudo mais? Eu quero agora explicar para vocês, a partir da neurociência, como é que tudo isso se forma, para que você tenha essa habilidade de colocar o colaborador certo no lugar certo e tirar, inclusive, do lugar aquele que não tem o perfil para fazer aquilo que a gente quer que faça. Tudo começa, pessoal, nesta mente aqui, ó, na mente subconsciente. É aqui que mora o jogo daqui, ó, na mente subconsciente. Vamos entender um pouquinho isso. Se eu fosse
desenhar o cérebro, eu diria para vocês que estaria resumido dessa forma. Imagina que aqui está toda a mentalidade humana. A nossa mentalidade está dividida em 3 partes. 5% representa a mente consciente, 95% representa a mente sub, e a nossa mente inconsciente ela é representada pelo nosso corpo. O que isso de fato quer dizer? Vou passar para cá para ficar mais fácil para explicar para vocês. 5%, pessoal, significa que você tem consciência de tomadas de decisões assertivas de forma consciente durante todo o teu dia, apenas 5%. Isso representa aproximadamente 35 mil escolhas. E você escolhe da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Escolheu levantar, escolheu a roupa que vai colocar, escolheu o café da manhã que vai tomar, escolheu o carro que vai dirigir, escolheu a rua que vai caminhar. O problema é que nós não somos treinados para lidar com isso. A gente não aprende isso na escola. O brasileiro tem uma cultura de que quem vai no psicólogo é louco, não é assim que a gente fala? Falando que está com problema, está indo no psicólogo. Só que são nesses desenvolvimentos que nós aprendemos a lidar com a mente consciente. Então, como a gente não sabe, até porque a gente começa o nosso dia trabalhando, em vez de começar o nosso dia planejando, quando é 8h30, 9 horas da manhã, você já descartou todas aquelas 35 mil escolhas. E é aí que mora o problema da nossa baixa performance. Por quê? Porque a gente começa a decidir por essa segunda parte aqui, ó, que é a mente subconsciente. E essa mente subconsciente, imagine realmente que fosse um armário cheio de gavetas. Dentro de cada uma dessas suas gavetinhas tem as suas histórias de vida. E essa história ela não começou quando você era pequenininho. Essa sua história começou lá na tua genética. Porque você herda padrões de pensamentos de 12 gerações antes da sua. Hoje você tem bloqueios e crenças que você nem tem ideia de onde nasceram. Mas você pode buscar lá atrás que alguém tinha aquele tipo de comportamento. Então, essas gavetas elas são formadas pela genética, ela é formada pela gestação da sua mãe. Tudo que a tua mãe passou no processo gestacional seu define absurdamente a tua performance. Inclusive, crianças que nascem de partos normal, elas têm uma performance. Crianças que nascem de cesárea, principalmente aquela cesárea que ela é agendada, né? Então, hoje a moça acorda, faz o cabelo, a maquiagem, e ela decide naquele dia que ela vai ter aquele bebê. Aquele bebê não tem a mínima noção que ele vai nascer. Pra vocês terem ideia, gente, quando minha mãe foi ter minha irmã estava dormindo, vocês acreditam? Então, quer dizer, tudo que acontece durante esse processo impacta nos resultados do nosso colaborador, impacta no teu resultado. Aliás, eu não sei se vocês sabem que a gente não é filho da nossa mãe, a gente é filho da nossa avó. Vocês sabem disso? Sim, vou contar para vocês. Olha só. Imagina aqui, ó, tua avó materna, tá? A mãe da tua mãe. A mãe da sua mãe fica grávida da tua mãe, ok? Me acompanha aí no raciocínio. A tua avó está grávida da sua mãe. Quando a sua mãe está lá na barriga da avó, a avó ela tem uma quantidade de óvulos que é formado pela avó e é depositado no ovário da sua mãe. Quando a sua mãe nasce, cresce, casa, se relaciona com o teu pai. Quando o teu pai engravida a tua mãe, na verdade, ele engravida a sua avó, porque o óvulo é da sua avó. Então, vocês que são rapazes, que estão aqui, que têm filhos, vocês não engravidaram a esposa de vocês, vocês engravidaram a sogra de vocês, de acordo com a biologia. É dessa maneira. Por isso que a criança tem uma afinidade muito grande com a avó. Pode reparar, a criança gosta muito da avó. Então, a história de vida desta avó, essa avó da sua avó, tem um impacto absurdo na sua performance, porque a nossa célula traz memórias. Essas gavetas, elas também são formadas na primeira infância, 0 aos 12 anos, onde constroem feridas emocionais aqui,
e essas gavetas são formadas pelo nosso dia a dia. Então, quando você não tem critério para usar essa mente aqui de cima, que você gastou, você passa o seu dia tomando decisões em cima de todas essas formações. E aí, pessoal, isso constrói o quê? A nossa autoimagem, quem eu sou. Por isso que quando você faz avaliações de performance e tem avaliações que ele identifica a autoestima do profissional que está baixa, está relacionada com isso. Então, se eu não resolvo essas questões, não adianta você mandar o seu funcionário fazer curso motivacional, porque você não está lidando com a causa, você só vai estar lidando com o efeito. O que é autoestima? É a percepção que eu tenho sobre mim. Quando eu não sei quem eu sou, eu dou a legalidade para que outra pessoa defina quem ela quer que eu seja. E este quem eu sou é a composição de tudo isso aqui. E aí, que muitas vezes a gente não tem conhecimento de tudo isso, e a gente vem para esse slide aqui, sem entender por que eu tenho muitas vezes, ou o meu funcionário não tem um mindset, um modelo mental de crescimento, enquanto que o outro tem um modelo mental fixo. Quando eu somo genética, gestação, primeira infância e dia a dia, eu formo meu modelo mental. O que é mindset? É a soma de tudo isso aqui. E quando eu somo tudo isso aqui, o meu cérebro diz para mim, você precisa definir um perfil de comportamento, Érica. Por isso que o meu comportamento é diferente do seu, que vai ser diferente de qualquer outra pessoa. Porque as nossas histórias são totalmente diferentes. A soma desse mindset define em mim o quê? Um perfil comportamental, que é o famoso DISC. Olha de onde que nasce aqui. Por isso que quando eu vou fazer a devolutiva de uma ferramenta como essa, se você não entender essas explicações aqui, você não consegue fazer o PDI do colaborador, que é o Plano de Desenvolvimento Individual de um Profissional. Porque o que eu vim trazer para você aqui? O que realmente dá certo, o que realmente funciona. Então, às vezes, eu vejo muitos empresários montando o PDI, contratam um RH, contratam uma consultoria externa para montar o PDI, mas descarta todas essas informações. Não vai dar certo, não vai ter o resultado. E quando a gente fala do perfil comportamental, é o que vai me dar resultado. Então, de onde nasce o perfil comportamental? Nasce de tudo aquilo ali. Se eu não trabalhar ali, eu não mudo isso aqui. Então, não é o treinamento que muda isso aqui. O que muda isso aqui sou eu conseguir trabalhar isso aqui. E é o que muitas vezes a gente não faz. Olha só, existem várias ferramentas, né? Mas para vocês terem uma ideia, quando a gente fala de uma mente de liderança dominante, eu estou chamando ali de executor, você vai encontrar ferramentas chamando de dominante, outras ferramentas chamando de líder, enfim, é a mesma coisa. Quando você fala com um executor, você contrata essa pessoa para trabalhar para você, o modelo mental dela, a história de vida dela, a gestação da mãe, tudo fez nela ter uma mente de resultado. A cabeça dessa pessoa aqui é resultado. Ela sai de casa para dar resultado, o relacionamento dela é resultado, tudo o foco é em cima do resultado. Então, quando você tem uma descrição de cargos bem feita, que você lê que aquelas atividades de cargo têm que dar resultado, não adianta você contratar um outro perfil, porque a contratação vai estar errada. A gente não consegue performar dessa forma. Quando você pega um comunicador, por exemplo, o modelo mental dele é de quê? Amizade. Esse sujeito aqui perde a venda, mas não perde o amigo. Esse cara aqui perde o amigo, mas não perde a venda. Então eu preciso entender até na hora de contratar. Quem é o melhor vendedor? Eu vejo muito isso. Eu vou contratar o comunicador, porque ele é bom enquanto vendedor. Depende. Se o comercial que você está contratando é um hunter, aquele mais agressivo que vai para cima, você tem que contratar alguém que o primeiro perfil dele é executor. Agora, se o teu comercial é o farmer, é o relacionamento com o cliente, aí ok. Aí você tem que contratar esse aqui. Por isso que eu preciso entender qual é o resultado que eu quero ter. Agora, olha só. Quando eu pego esse profissional aqui, que o perfil comportamental dele é o planejador, esse sujeito não sai de casa sem a ajuda. A mentalidade dele é de pedir ajuda. Tudo que ele vai fazer, ele precisa de alguém.
Enquanto que um analítico, o foco do analítico é no quê? No perfeccionismo. Então, ele não entrega muitas vezes. Eu preciso compreender como tudo isso aqui funciona e como eu faço para que isso aqui realmente dê resultado e eu consiga desenvolver o meu colaborador. Aí você vai me perguntar, Érica, como é que eu faço para um analítico sair da condição de analítico e se tornar um executor? É possível? É possível. Só que eu não posso esquecer que uma habilidade leva quanto tempo para desenvolver? 3 anos. Então você vai ter que entender que você vai ter que investir naquele sujeito ali por 3 anos. E você também vai ter que entender que você vai ter que ter um programa de retenção de talento tão bom, porque senão depois de 3 anos, o que ele vai fazer? Ele vai embora. E você passou a vida inteira treinando e formando aquela pessoa. Então, entender o jogo disso é o que muda a tua empresa, é o que faz a tua empresa ser autogerenciável. A contratação ela tem que ser assertiva. Você tem que colocar para dentro da empresa já quem tem, pelo menos, o perfil correto. Porque o restante, gente, a gente ensina. Isto aqui que é o problema de você desenvolver. Então, não acreditem na história de que porque vai participar de um curso vai desenvolver isso. Não vai. Demora para desenvolver e o conteúdo programático utilizado para desenvolver isso não é motivacional. É um conteúdo que tem que ser bem assertivo naquilo que precisa ser desenvolvido. Primeiro modelo mental, como eu falei de mindset, olha só, o primeiro modelo mental que a gente constrói é dentro de casa. Então, quando você conhece a história da pessoa que está entrando no processo mesmo da entrevista, você resolve a sua vida. Olha isso aqui. Ou você nasceu numa família de hiena, ou você nasceu numa família de lobo. Existem 2 tipos de família. Quando eu falo da hiena, animal, quem manda é a fêmea. O macho sai caçar, traz a caça para ela come, divide com os filhotes, se sobrar e ela deixar, o marido come, o macho come, senão esse cara tem que voltar a caçar. Na casa do lobo, quem manda é o pai. Aqui, primeiro o lobo come, e o que sobra, ele deixa para a loba. Ela vai alimentar os filhotes, se sobrar, que a coitada vai comer. Senão, ela fica com fome. E você nasceu em uma dessas 2 casas e formou absurdamente seu modelo mental. Me acompanha aqui nesse raciocínio. Então, na casa da hiena, quem manda é a mãe. O pai dessa casa aqui, olha, ele é muito passivo, ele não manda em nada. O pai dessa família, dessa casa, ele chega em casa e ele fala assim para a mãe, não tinha uma parede aqui na sala? Ela fala, tinha, eu mandei derrubar. Ele não participa, ele trabalha e ele entrega todo o dinheiro na mão dela. É ela que decide. Eu não estou falando que é certo e nem errado, estou explicando o modelo mental. Esta mãe, quando ela tem uma filha, mulher, a menina nasce exatamente igualzinha a ela. Esta menina aqui, com 16 anos, vai lá na porta do meu escritório pedir emprego, estágio. 16 anos ela está lá, com o currículo embaixo do braço. Enquanto essa mãe tem um filho homem, esse menino aqui, ele é passivo igual ao pai. Esse aqui, ele tem 36 anos, ele vai no meu escritório com a mãe procurar estágio. É esse cara aqui. E qual que é o problema de tudo isso? Quando você, na entrevista, entende a formação da família, você já sabe quem é que você está colocando dentro de casa. Então, aqui, esse menino, ele nasce igualzinho o pai, ele não tem referência de pai. Tudo ele vai esperar a mãe fazer. A mãe decide, a mãe vai atrás, a mãe arruma emprego, a mãe escolhe o que ele vai estudar, a mãe decide até a data do casamento dele. Agora aqui na casa do lobo é diferente, quem manda é o pai. Geralmente nessa casa ele fala assim, mulher minha não trabalha. Ele é o provedor da casa. Quando ele tem um filho homem, esse menino com 12 anos dirige trator com ele. Mas se ele tem uma menina, a menina é uma princesa, igualzinha à mãe. Então, ou nascemos naquela casa, ou nascemos nessa casa. Agora, gente, me fala uma coisa. Imagina a filha da hiena casada com o filho do lobo. O que vai acontecer?
O que acontece? Vai dar pau. O que acontece? Divórcio. Olha só o casamento desses dois aqui, ó. Quando eles são imaturos, a conversa é mais ou menos assim. Acabou de casar, a primeira semana de casamento, ela fala para ele assim, bom, agora a gente casou, não tem mais a história de você jogar bola no sábado. Ele fala para ela assim, você pensa que eu sou o trouxa do seu pai? Começa a primeira briga ali. Ou ele fala para ela, bom, agora a gente casou, não tem mais a história de sair quinta-feira com as amigas. Ela fala, e você pensa que eu sou a tonta da sua mãe? Então começa a briga no casamento pela disputa. Entretanto, quando eles são maduros, esses caras ficam milionários. Por quê? Porque esses dois não foram educados, eles foram treinados. Tem um livro que se chama Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Já viram esse livro? Ele trata do modelo mental de uma família, de um casal que nasceu numa família de hiena e nasceu numa família de lobo. Agora imagina, gente, esse ser de luz casado com essa ser de luz aqui. O que vai acontecer? Quem vai tratar desses dois? O pai e a mãe. Esse aqui é o casal que casa e todo domingo vai almoçar na casa da mãe. Esse casal aqui, ó, ela fala para ele assim, bem, queimou a luz do banheiro. Ele fala, deixa do corredor acesa. Porque na casa dela, quem troca a lâmpada? É o pai. Então ela espera dele isso. E na casa dele, quem troca a lâmpada? É a mãe. Ele espera dela isso. Então, quando você entende esse movimento, principalmente no processo de recrutamento e seleção, você já sabe quem é que você está colocando dentro de casa. Isto aqui isto é o quê? É modelo mental. Isso aqui vai mudar? Vai. 3 anos. Porque são habilidades novas que essa pessoa precisa, de fato, desenvolver. E às vezes, no final da palestra, muitas pessoas me perguntam, Érica, é possível ser feliz no ambiente de trabalho? Sim. Vocês estão vendo aqui uma proteína de miosina arrastando uma molécula de endorfina. Esta é a felicidade. Só que existem 4 hormônios que nós chamamos de hormônios da gestão. O primeiro hormônio é o hormônio da motivação, que é a dopamina. Ninguém na face da Terra é capaz de fazer produzir dopamina na tua cabeça, porque a motivação é de dentro para fora. Hormônio número 1, dopamina. Hormônio de número 2, serotonina. Quem é responsável para fazer com que o seu cérebro gere serotonina? O outro, conhecido como hormônio da liderança. A serotonina é liberada no teu cérebro quando você encontra reconhecimento de alguém. Terceiro hormônio, oxitocina, o hormônio do acolhimento. Aquele cérebro só vai jorrar oxitocina quando aquele profissional se sentir acolhido. Por isso que a gente chama de hormônio do time. O time precisa acolher. E o 4º hormônio, endorfina, que é o hormônio da felicidade. É o hormônio da felicidade, que é esse aqui. Só que o hormônio da felicidade, ele acontece quando? Quando a motivação está em dia, que é a dopamina, quando eu tenho um líder que me reconhece e quando eu tenho uma equipe que me acolhe. Então, a neurociência vem para trabalhar exatamente essa parte hormonal dentro das empresas. Aí eu posso ir lá e dizer assim, eu tenho um time feliz. Senão você vai investir horrores em treinamentos de FIB, que hoje é muito comum, felicidade interna bruta, mas você não cuida dos 3 primeiros elementos. Contratar a gente certa para colocar ela no lugar certo, o que vai liberar dopamina, ter um gestor que tenha capacidade de engajar o time, porque time engajado não tem treinamento. Como que eu engajo o time? Quando o líder tem credibilidade e reputação. Se o teu líder não dá bom testemunho, é muito difícil você ter um time engajado. E terceiro, ter uma equipe que acolha. Você tem que pensar nesses 3 itens. Contratação correta, pessoa certa no lugar certo, dopamina, liderança que reconhece e inspira, serotonina, e o terceiro, que é a oxitocina, que é a equipe acolhendo. Esses 3, você tem isto aqui como resultado. Isto vale para a empresa, isso vale inclusive para casamento. Pessoal, eu gostaria de presentear vocês, se vocês acharem que faz sentido para vocês. Eu e o Carlos Wizard gostaríamos de dar uma aula mais extensa para vocês, que trate sobre gestão. Se vocês acharem interessante esse assunto,
eu queria compartilhar com vocês algumas ferramentas que nós utilizamos no nosso método. Então, se você quiser apontar o seu celular para esse QR Code, você vai cair dentro de um grupo de WhatsApp que está sendo exclusivo para vocês. E lá naquele grupo a gente vai agendar o dia e o horário para vocês participarem dessa aula, onde eu e Carlos vamos entregar para vocês ferramentas para vocês aplicarem no dia a dia de vocês. Feedback, como é que eu sei que eu tenho que promover, diversas ferramentas que a gente utiliza aqui como gratidão pela oportunidade de a gente vir aqui falar com vocês. Ok? Tá bom? Aí depois, se alguém não conseguiu entrar no grupo, me fala que eu adiciono vocês, tá? Vou esperar vocês apontarem aqui. Ok? E fica o convite para vocês também, quiserem convidar algum empresário, sócio, a liderança, é legal colocar a liderança para assistir também. Pessoal, eu quero deixar uma mensagem para vocês aqui no final. Ele não está mudando. Sabe por quê? Não foi? Aí? Você quer dar um enterzinho para mim? Foi? Queria deixar para vocês aqui uma mensagem final. Agora acho que vai. Ops. Ok? Então eu vou continuar enquanto você tenta colocar para a gente o slide aqui. Quando eu fui fazer o meu doutorado, eu precisei estudar tudo o que se passava na mentalidade de uma pessoa. Quais eram os eventos que causavam uma mudança nessa mentalidade. Até que num determinado momento do meu estudo, eu fui estudar o que a oração causava no cérebro de uma pessoa, independente de religião, porque fazia parte da minha pesquisa. Então eu tinha que entender o que um gestor motivado causava, né? O que profissionais que usam psicotrópicos causava, até que chegou o ponto da pesquisa de entender o que se passava numa cabeça de uma pessoa que tinha uma conexão maior com Deus, com o universo, como você quiser entender. E uma coisa muito interessante que eu descobri na pesquisa era que as pessoas que têm a conexão com algo superior, elas têm o QI acima da média, elas têm a capacidade de comunicação delas é mais assertiva, ela tem uma mente resolutiva, em vez de ser uma mente que só discute, é uma mente que resolve. E a partir dali eu precisei estudar teologia, porque eu tinha que defender o meu ponto de vista, inclusive defender isso. E a gente acaba se deparando com muitas histórias bíblicas, né? E eu queria contar uma história aqui para você. Existiu, né, um cara na Bíblia chamado Pedro, que acho que vocês conhecem ele. Pedro, um sujeito de comportamento colérico, de um perfil comportamental executor, era o cara que liderava o grupo. Entende-se que ele talvez fosse um dos mais velhos, muito bravo, e era ele que colocava a ordem no negócio. Todas as vezes que Jesus saía para fazer os seus milagres, Pedro era o que mais era chamado para assistir. Por quê? Porque Pedro era empresário. Então a Bíblia fica muito clara que Jesus se preocupava muito com o mindset. Considerando que Pedro era empresário, ele tinha o modelo mental dele mais desenvolvido do que os demais. Tanto que Pedro foi o que mais assistiu milagres durante toda a jornada de Jesus. A primeira reprogramação mental que nós temos registrado na neurociência, Jesus faz com Pedro. Quando Jesus está indo no caminho do Calvário e perguntam para Pedro se ele reconhece aquele homem, e ele responde por 3 vezes que ele não conhecia quem era Jesus. Tanto que no caminho, Jesus olha para ele, está registrado lá no Evangelho, que Jesus olha nos olhos de Pedro e diz para Pedro, pelos olhares, ele diz, eu entendo você. Jesus é crucificado, ressuscitado, e em uma das aparições ele aparece para Pedro. E ele faz a primeira reprogramação que nós temos na neurociência registrada na história. Ele pergunta para Pedro, tu me amas? Pedro responde sim. Aí ele pergunta de novo, Pedro, tu me amas? Depois ele pergunta pela 3ª vez, Pedro, tu me amas? A mesma quantidade de vezes que Pedro nega Jesus, Jesus faz a pergunta para ele na mesma quantidade. Isto se chama reprogramação mental.
E aí tem um trecho do Evangelho que conta que Pedro vai preso, e aí ele estava conectado na prisão, amarrado com 2 pessoas, 2 soldados. E aí ele recebe lá a presença do anjo. Não estou aqui nem perguntando se acredita ou não, estou compartilhando a história com você. E aí diz que ele parece um anjo na prisão, e a primeira coisa que o anjo faz é soltar aonde ele estava amarrado com essas pessoas. Então, solta as algemas e daí abre a porta para que ele pudesse sair. E o que eu queria deixar aqui como mensagem para vocês é que a gente tem que celebrar quando alguém entra na nossa vida, mas a gente não deve reclamar quando alguém sai. Talvez, para vocês que são empresários e precisem ouvir esta mensagem, talvez existem inúmeras portas abertas para você, mas enquanto você não desconectar de pessoas que precisam ser desconectadas, você não vai conseguir passar por essa porta. Quantas pessoas e quantas oportunidades você já teve na sua vida, mas a porta está aberta, parece que você patina, parece que você não consegue chegar lá, você assiste outras pessoas passando na porta. Então eu quero deixar essa reflexão para vocês aqui hoje. Quem são as pessoas que estão conectadas com você? Porque enquanto você não soltar as algemas de pessoas que não tem nada a ver com você e que não vai acompanhar você naquela porta, a porta vai permanecer aberta, você vai ver todo mundo atravessando, mas você não está passando por lá. Um exemplo de alta performance, como eu falei para vocês que na Bíblia, né, eu precisei estudar teologia, eu sempre gosto de colocar aqui a figura de Jesus. Por quê? Aos fracos, Jesus encorajava e dava força, mostrando o quanto eles eram fortes. Aos fortes, ele mostrava o quanto eram vulneráveis e fracos. Aos pobres, ele fazia com que vissem a sua própria riqueza. E aos poderosos, Jesus tinha a capacidade de mostrar a inutilidade da sua fortuna. Quando nós conseguimos chegar neste equilíbrio aqui, nós podemos dizer que nós seremos empresários de altíssimo desempenho. Então, para quem é cristão, eu deixo a minha última mensagem. Para quem não é, eu peço licença, mas eu amo esse versículo que Paulo escreve na carta aos Coríntios. Ele diz assim: aquilo que os meus olhos não viram, aquilo que os meus ouvidos não ouviram, e aquilo que não subiu no meu coração, foi o que Deus preparou para mim, foi o que Deus preparou para você. Então, que Ele te guarde, te abençoe, prospere o trabalho das mãos de vocês, cuide de vocês, conecte vocês somente com pessoas que vão levar vocês no propósito de vocês. E isso eu falo como testemunha da minha vida. Nunca na minha vida passou pela minha cabeça que um dia estaria conectado com o Carlos Luiz e de poder conversar com ele. Hoje mesmo, a gente estava vindo, né? As pessoas param para tirar foto com ele. Então, realmente, isso é verdade. Aquilo que os meus olhos não viram, meus ouvidos não ouviram e nunca subiu no meu coração, é aquilo que Ele preparou para mim, e eu tenho absoluta certeza que é o que Ele preparou para todos os senhores que estão aqui. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada. Fica aí. Pode ficar, Parabéns. Fica mais um minutinho. Bom, primeiro quero agradecer demais, doutora Érica, Carlos. Carlos, se você puder vir aqui também, por gentileza. Um microfonezinho. Pega esse outro que está na mesa, por gentileza. Gente, quem explodiu a cabeça aí? Quem explodiu a cabeça? Tirando aquela parte que engravidou a sogra, que lá foi uma explosão extra, né? Então, aquilo está me perturbando um pouquinho. Já estou refletindo sobre a minha sogra com outros olhos agora. Foi difícil, tá, né? Mas tudo bem. Mas muito interessante tudo que foi trazido aqui pela doutora Érica e o Carlos. E eu quero agradecer demais vocês pela generosidade, por estarem aqui fazendo essa troca conosco. De verdade, eu quero conhecer o projeto de vocês. Eu gostei muito porque o Carlos é a inspiração, é o exemplo, é a visão, e a doutora Érica vem na pancada, né? Que mulher pragmática. Eu já tinha visto alguns vídeos seus na internet, depois que a gente teve esse convite, essa oportunidade. Deixa eu conhecer a doutora Érica com mais detalhes, e todo o vídeo dela era uma porrada. Assim, eu falei, caraca, meu, é muita experiência. E uma coisa que eu tenho que falar aqui, eu gostei muito da forma que você traz a sua visão de fé.
Eu gostei muito disso. Então, eu tenho que realçar porque é muito conectada com a minha. Eu gosto de uma fé racional, sabe? Eu gosto muito de entender como as coisas são. Então, você vê uma mulher que estudou, o tanto que ela estudou, uma visão incrível sobre a mente, que é difícil até de acompanhar, né? Nesse ritmo. Ela vai falando e você, puta, eu me perdi um pouco. Então, uma visão super racional, super pragmática ao mesmo tempo. Ela entendeu e foi ver estudos que explicam sobre a importância da fé, a importância de uma conexão mais profunda. Isso é uma dica para a gente olhar para isso. Eu já tinha falado, o Carlos falou, a Érica falou, é uma coisa para a gente observar e refletir. Então, novamente, muito obrigado. Fica o convite para vocês, quem quiser uma consultoria pancada, eu acho que isso aqui é incrível, essa oportunidade de ter o Carlos perto. E a gente está com alguns minutinhos. Eu queria ver se algum de vocês querem fazer alguma pergunta, Dr. Carlos, a doutora Érica. Eu já queria começar com uma, para estimular vocês, e a gente tem uns 10 minutinhos, então dá para ter algumas perguntas. O Carlos falou que o primeiro princípio seu de vida é confiar nas pessoas. Uma das suas bases. Eu também tenho muito isso, inclusive igualzinho você, tá? Minha esposa fala que esse é meu pior defeito. Um parênteses, tá, pessoal? Eu descobri uma coisa hoje, né? Não sabia. Descobri que na minha casa, é exatamente aquilo. Tem uma hiena e tem um lobo. É um brigueiro que só, entendeu? Então a minha esposa quer que eu faça tudo do jeito dela e eu quero interromper, mas no final a hiena está ganhando, tá? Só para vocês saberem, é um jogo duro. Mas, de fato, a gente sempre equilibrou a nossa vida e é um dos motivos a gente ter chegado até aqui. Carlos falou que confia muito nas pessoas. A doutora Érica disse que as pessoas que trouxeram a gente até aqui não são as pessoas que levam o próximo nível. Esse é um desafio meu como negócio, eu já senti isso na pele. Mas a pergunta que eu faço é, até quando eu confio? Porque eu confio demais nessa pessoa. Só que eu vou confiar e vou mensurar. Confio, mensuro. Até que ponto eu confio sem o resultado ser atingido? Deixa eu responder, depois respondo. Enquanto a doutora dá a resposta dela, se nós tivermos aqui um auxílio visual, eu gostaria de fazer um desenho para vocês. Lud, a gente tem o flip chart? Você viu que o professor não aguenta, né? A gente quer escrever. A hora que eu cheguei aqui, eu olhei e falei, nossa, se tivesse um flip chart aqui, eu ia dar uma aula. Muito obrigado. Excelente. Muito obrigado. Perfeito. Para ser bem pragmático, Rafael, eu vou pedir para os amigos que estão aqui na sala, vocês vão fazer um desenho aí no seu papel, na sua folhinha. Vocês vão fazer um gráfico, vão colocar aqui, vão dividir em 4 partes. E no primeiro quadrante, você vai fazer o seguinte. Você vai colocar um sinal de mais e um sinal de menos. Então, cada vez que você vai avaliar a equipe, cada vez que você vai avaliar a performance, cada vez que você vai responder a pergunta do Rafael, vou confiar, vou apostar, vou investir até quando? Você vai identificar quem são aqueles colaboradores que você tem no seu time que tem um grande potencial, mas o resultado, a performance, não está legal. Vocês têm gente assim no seu time? Tem potencial, só que o resultado não está legal? Eu tenho no meu, a doutora assim na empresa dela, e vocês têm na sua empresa. E daí, quando nós identificamos essa situação, vem a pergunta do Rafael. Mas até quando que eu vou ficar apostando, confiando, investindo, treinando, motivando? Então, essa é uma pergunta que eu não tenho a resposta, o Rafael não tem e a doutora não tem. Mas sabe o que é o pior? É quando você não faz a pergunta quando. Quando você simplesmente vai passando um mês, um semestre, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e você só vai aceitando a condição. O cara tem potencial, o resultado não está legal, mas estou carregando o sujeito. Então, a pergunta que você tem que fazer para você é quando? Até quando? E quando você faz essa pergunta até quando, você tem que saber a resposta e o colaborador, Rafael, tem que saber a resposta. Não adianta você estar ali
segurando a baixa performance sem dar resultado, só você está sofrendo e o cara está tranquilo. Você tem que começar a dar sinais para ele que o gato está subindo no telhado e que o gato vai cair, que o gato vai morrer e que vai acabar a relação. Você não pode chegar do dia para a noite, você está demitido. Não, mas eu pensei que eu estava indo bem. Nunca ninguém me falou nada. Então você tem que começar a dar sinais e a pessoa que é inteligente vai começar a sacar os sinais de que, de fato, a maionese desandou e, de repente, vai desaparecer. Bom, no segundo quadrante, vocês vão colocar um menos e mais um menos. Você contratou o sujeito, trouxe dentro do time e, de repente, você descobriu que o cara não tem potencial e o resultado não está legal. Acontece isso ou não acontece? Quem que falhou nesse caso? O RH? Ou eu ou o RH. Nós não fomos capazes de identificar isso lá no processo ainda seletivo, no recrutamento, e trouxemos o cara para dentro de casa, nem potencial e nem resultado. É fácil ou é difícil de resolver a situação? É fácil, só admite e vida que segue. De vez em quando, gente, você vai encontrar o seguinte: um sujeito que não tem potencial, mas o resultado está legal, está satisfatório. Vocês têm gente assim no seu time? Eu tenho, a doutora tem, Rafael tem, todos nós temos. Na verdade, 50% dos colaboradores caem nessa categoria. O cara não tem grande potencial, capacidade, não tem uma visão, uma estratégia fantástica, mas o resultado está legal. Vida que segue. E, às vezes, você vai ter um colaborador que ele tem um grande potencial, o resultado está super legal, e eu pergunto para vocês, é fácil ou é difícil lidar com esse colaborador? É difícil! Por que é difícil? Ele quer sempre mais, ok, o que mais? Tem que frear ele. Ele está sempre te desafiando, é assim, não é? E daí duas coisas vão acontecer, gente. Ou você vai abrir espaço para ele crescer, progredir, possivelmente se tornar um parceiro de negócio com você, ou então o que vai acontecer? Ele vai sair, ou vai trabalhar no concorrente, ou ele vai virar concorrente do seu negócio. Tá bom? Doutora, o seu complemento, por favor. Olha só, eu vou usar essa explicação do Carlos aqui, ó, para poder responder a sua pergunta. Não. Olha só. Pode colocar Quer? Pode pagar. É que essa caneta aqui, ó, é pincel atômico. Não vai apagar, não. Não tem problema. Tem que passar depois álcool. Pede para alguém arrumar papel, Gui. Aí a gente só vai... Pode ser álcool. Só vou mostrar aqui ó, alguma coisa para você. Olha só. Eu falei para você que a empresa que fatura 500K com esse time não fatura 1 milhão com o mesmo time. Aí você perguntou para mim, quanto tempo tem que ficar tentando? Bom, a primeira tomada de decisão que o dono tem que ter é, a primeira pergunta básica, em quanto tempo você quer faturar 1 milhão? Em 2 meses? Então você tem que trocar o time. Porque são 3 anos para desenvolver uma habilidade. Por isso que você tem que mapear o time. Se o time não tiver mapeado, eu não consigo te dar essa resposta. Então, e tem gestor que insiste no time, insiste, não quer demitir isso, aquilo outro. Exatamente o que o Carlos falou aqui. E aí ele quer milagre. Milagre não existe. Daí ele põe a culpa no governo, na geração que não trabalha. Só que ele contrata um júnior que tem a capacidade de auxiliar e quer que esse júnior que tem a capacidade de auxiliar faça uma entrega de um sênior que tem a capacidade de auxiliar, planejar, analisar e decidir. E daí o empresário hoje, ele diz assim, mas eu estou dando oportunidade, ninguém quer. Mas você está contratando tudo errado. O fato de você dar a oportunidade para alguém não significa que ela tenha a capacidade de executar. Então, tudo tem que estar aqui, ó. Qual é a meta? Por isso que eu vejo muitos empresários que não têm clareza da visão, da missão, dos valores, da cultura e do propósito. Se você não sabe onde você quer chegar, como é que você quer fazer gestão de negócio? Não consegue. Muito bom. Muito bom.
Quem quer aproveitar para fazer uma pergunta, pessoal? Levanta a mão e pega o microfone. Tá sem aí, né? Beleza? Como é que você decidiu em relação a 10%, 15%, 20%, 25%, 30% para a sua pessoa física? Qual que é a conta, qual que é o princípio que você usou para... Beleza, eu vou retirar isso aqui para o meu patrimônio. Essa é uma linha do discurso que eu pulei. Porque quando eu li aquele texto, e eu fiz essa pergunta para mim mesmo, mas se eu vou tirar 5, 10, 15, 20% do meu faturamento, como que eu vou fazer para passar o resto do mês com todos os compromissos, fornecedores, obrigações que eu tenho na empresa? E o autor do texto era muito pragmático, muito direto e objetivo. Depois que você paga a si mesmo, o resto é o resto, porque a sua parte já está garantida. Muito bom. Muito bom. Vai lá. Alô? Vamos lá? Carlos, na verdade é um agradecimento. Dá licença. De pé. É um agradecimento. Eu fiz parte e ainda faço parte do grupo de estudo bíblico do Carlos e da Vânia. E eu conheci esse grupo através do Rafa, porque um dia vocês fizeram uma live juntos e ele falou do grupo, eu entrei e eu queria dar um depoimento de... É meio que um testemunho da importância da gente unir essa parte espiritual ao negócio, né, que eu acredito muito e que o Carlos, ele com brilhantismo, ele traz isso, né, eu aprendo muito com você, inclusive, Carlos, em relação a isso. E depois que eu entrei nesse grupo, além de eu me reaproximar ainda mais de Deus, me ajudou também a ajudar outras pessoas, os meus clientes, a se reaproximarem. Vou contar uma coisa rápida aqui. Estava atendendo uma consultoria, que eu dou consultoria financeira, entendo o dia a dia do negócio de vocês. E eu estava atendendo uma consultoria e esse rapaz, ele estava com algumas angústias dele, do negócio dele. E você vê que tem algumas angústias que às vezes você não consegue resolver no plano material, né? Eu brinco. E mal sabia ele que nessa mesma semana faleceria um filho dele. E ele me ligou à noite. E ele falou: Rodrigo, cara, eu sei que você é um cara espiritualizado, eu gostaria que você orasse por mim, né? E eu falei assim, cara, primeiro eu dei um acompanhamento, uma acolhida para ele, né? Dei uma orientação espiritual, mas eu falei, cara, tem um grupo de estudo bíblico que eu estou participando, que o que você precisa agora são de pessoas com uns níveis de sensibilidade que você não vai encontrar, às vezes, no concreto, no material do dia a dia. E eu indiquei ele, o grupo do Carlos, ele participou, e ele agradeceu, a esposa dele participou, e ele falou que foi uma das melhores coisas que aconteceu naquele momento. Então, isso aqui é um testemunho, é um depoimento do quanto é importante esse processo de evangelização, esse nível de humildade que vocês têm, você, a Vânia, os seus filhos que estão envolvidos também no processo, e todos os seus colaboradores. Então, obrigado, Carlos. Obrigado por isso. Muito bom. Obrigado, obrigado. Mais alguma pergunta, pessoal? Priscila? Oi. Já que a gente está transitando entre a ciência e a fé, em relação a perfis comportamentais, porque a gente tem um mapeamento da ciência muito assertivo de comportamento, a psicologia, o desenvolvimento, a genética, você tem uma série de elementos da ciência que a senhora trouxe aí, mas eu queria saber se a neurociência hoje, fazendo mapeamento do cérebro em tempo real, que lá nos estudos de comportamento lá atrás não tinham, é possível, pela ciência, corroborar com as transformações que o ser humano pode ter em função da fé. Por exemplo, quando a gente vê presos, né? O cara matava 50 pessoas, que se converte verdadeiramente e é transformado sem nenhum tipo de treinamento, só pelo encontro com Cristo. Outra questão, a pessoa, vamos tirar da esfera só da crença. A pessoa era um grande playboy, ficava com 1000 mulheres, se apaixona, se casa e vira um excelente marido. Ou seja, esses encontros com episódios que estão desconectados da ciência
que mudam a vida da pessoa. A neurociência já está mapeando isso no cérebro? Sim, obrigada pela sua pergunta. Inclusive, semana que vem eu vou para Roma para ministrar numa igreja para 20 mil pessoas sobre o que hoje a neurociência trata sobre a fé. A neurociência diz o seguinte, que só o fato de você pensar em Deus, o seu cérebro muda. Muda a neuroplasticidade cerebral. Não importa se você é crente, judeu, católico, hinduísta ou ateu. O fato de você pensar em Deus, o teu cérebro muda. Paulo é um exemplo disso, né? Paulo estava indo no caminho de Damasco, escuta a voz de Jesus dizendo para ele, Paulo, por que tu me persegues? E aí Paulo vira, né, totalmente, né, matava pessoas, né, ele ia atrás matar as pessoas e acaba se convertendo ao evangelho. A neurociência diz, inclusive a neurociência é categórica em dizer que o nosso cérebro ele foi construído único e exclusivamente para vivermos realidades espirituais. Andar, cantar, correr é um combo, mas o nosso cérebro ele foi construído para isso. Por isso que no livro de Salmos diz assim, todo ser que respira, louve ao Senhor. Outro trecho também, é que aqui não deu tempo de eu explicar genética para vocês, né? Nosso tempo está corrido, mas fica aqui a possibilidade. Na aula eu posso dar uma aula de genética, quando vocês entrarem no grupo, eu dou uma aula completinha para vocês de genética, mas quando nós estudamos genética hoje, a ciência já reconhece que todos nós, todo ser que vive, né, no nosso DNA, então o nosso DNA ele é formado por hidrogênio, oxigênio, carbono e nitrogênio. É a mesma fórmula do barro. E tem um pesquisador chamado Greg Braden, que foi estudar com bastante afinco e encontra no nosso DNA um registro que todos nós temos iguais. Todo ser que respira tem o mesmo código genético. E ele descobre que, ao traduzir aquele código genético para a língua hebraica, porque o hebraico não tem letra, só tem número, não tem número, só tem letra, ele traduz aquilo e ele chega à seguinte sentença, Deus eterno dentro do corpo. Então, todos nós temos um registro na nossa célula com essa frase. E a neurociência acompanha a evolução desses estudos. Então, inclusive, eu tenho treinamento sobre isso. Eu faço muitas palestras aí no Brasil todo, explicando toda essa jornada da neurociência e o que acontece no cérebro. Entenderam por que ela é a doutora? Muito bom, muito bom. Posso só fazer um complemento e uma pergunta também? A última, então. Tá. Vamos lá, bem rapidinho. Primeiro, o nosso conjunto, nosso DISC, dominante, influente, estável e conforme, são formados a partir das nossas crenças. E as crenças são formadas de duas formas, né? Sobre forte impacto emocional ou sobre novos hábitos durante muito tempo. Nós transformamos nossas crenças. Então, quando uma pessoa tem um impacto numa igreja, onde ele era um assassino, onde ele era alguma pessoa ilícita, e elas têm aquela emoção, é um forte impacto emocional. Por isso, pode ressignificar as crenças, mudar o padrão de pensamento e comportamento dela. Mas a pergunta que eu queria fazer era a seguinte. Por isso, quando alguém se apaixona, era prostituto e tal, não sei o quê, vira um santo e ama e se dedica. Um forte impacto emocional, né? Então, a pergunta é a seguinte. Ao descartar as pessoas, ao selecionar o descarte das pessoas, do jeito que nós fazemos uma coisa, nós fazemos todas as outras. Então, no comportamento profissional, nós também temos os mesmos comportamentos dentro de casa. Essa seleção, essa desconexão com as pessoas que temos que deixar para trás, nos trouxeram até esse momento, mas para o próximo momento, não vão ser com elas. Como é que pode ser, qual suporte pode ser dado emocional para as pessoas que têm essa dificuldade de desconexão? Porque tem a gratidão por aquilo que construiu até ali. Tem também o vislumbrar um voo maior financeiro, um voo maior de realização, e você, por ter essa conexão, quer levar, seja um colaborador, seja conjugal, junto, mas aquela pessoa ela não está disposta a evoluir o tanto quanto você evoluiu para o próximo legal. Boa. Tem algum suporte? Tem. Obrigado. Então, essa é a Boa pergunta. Tem. A gente tem um trabalho dentro das empresas chamado de outplacement, que é o quê? Sou eu pegar essas pessoas que me trouxeram até aqui, tenho uma conversa muito franca com elas, às vezes elas não querem mesmo ter outras responsabilidades.
e eu, enquanto gestor, dono da empresa, vou recolocá-la no mercado, numa empresa que tenha os mesmos critérios éticos e falo para ela seguir o rumo dela e ok. Quando eu trabalhava na última empresa que eu trabalhei, quem começou a arrumar os clientes para eu atender as minhas consultorias foi o meu patrão. Então, ele dizia para mim, Érica, ele dizia assim, você é muito inteligente para estar aqui. Você ganha, eu não consigo te pagar aquilo que você merece. Então, ele arrumava os clientes para eu dar consultoria para os clientes dele. Eu acho que todos nós aqui somos fãs do Carlos, agora conheci a Érica também, sou fã dela, mas também do Silvio Santos, né? Alguém aqui é fã do Silvio Santos também? Sim. E ele fazia muito isso livremente. Eu lembro de uma entrevista que ele faz com uma menininha dizendo, olha, você está recebendo a proposta da Globo e você deve ele e tal. Você sabe. Muito obrigado. Viu? É isso, obrigada. E só para falar sobre o impacto emocional, na neurociência, quando eu reconheço a Cristo, que é o processo da conversão, nós temos mapeamento em ressonância magnética, que toda a reorganização dos nossos neurotransmissores, eles mudam. Por isso que somos curados de depressão, síndrome do pânico. E o assunto vai. Muito bom. Muito bom. Gente, obrigado. Obrigada. Carlos, obrigado. Gente, eu estou muito feliz, muito honrado. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei. Eu sentei ali, anotei muita coisa, aprendi muito. Foi muito impactante para mim e Deus abençoe muito vocês. Vocês estão ganhando de presente aqui 2 livros, tá? Um do Carlos, um da doutora Érica. Então, vocês estão ganhando 2 livros muito legais, o pessoal vai distribuir. A gente vai ter alguns minutinhos em seguida, quem quiser tirar uma foto com o Carlos, com a doutora Érica, um autógrafo. Não vai dar para todo mundo, porque o tempo dele é bem corrido, eu já vou ter que levar eles no aeroporto. Mas vocês têm essa oportunidade. Então, salva de palmas novamente. Muito obrigado.